Muito bom dia a todos a los todos os hermanos irmãos y a todos los e a todos ministros os de ministros los dos diferentes diversos países países y e también também allí donde te lá onde encuentras, tu misionero Miguel estás, Bermúdez missionário Marín, Miguel Bermudes Marim, en em Monterrey, Monterrey, Nuevo Nuevo León, León, no México. México. Es para mí una É bendición para grande mim poder uma bênção saludarles a grande todos poder ustedes saudar todos vocês y e pedirle al Señor pedir todas ao las Senhor bendiciones todas as contenidas bênçãos en esta contidas nesta dispensación del reino dispensação do reino y que sean e que sejam pronto materializadas tanto en nuestras vidas, materializadas em vossas la vidas, as cual quais está siendo está preparada sendo preparada, nossa vida está en sendo preparada alma, espíritu em y alma, cuerpo espírito e corpo, por medio de la através do enseñanza bajo ensinamento sob carpa. carpa. Pueden tomar asiento Podem si assentar tienen se la tenham a bondad que bondade estén en aqueles pie. que estiverem de pé. En este tiempo Neste final tempo final, nos ha sido nos, prometido nos foi prometido que que, el reino del que o Mesías reino do estará Messias estará siendo establecido sendo estabelecido en este planeta neste Tierra, planeta en Terra, donde onde Israel Israel será será el lugar o donde lugar onde estará sentado estará sentado esse trono, esse trono, en donde se onde reinará se reinará a todas las naciones a- y em, Jerusalén todas como la em capital. todas as nações e Jerusalém como a Será un capital. reino de Será um paz, reino de paz, de felicidad, de de prosperidad, felicidade, de prosperidade, de de felicidade, de prosperidade, de armonía, harmonia, en donde onde se estará llevando a se estará cabo realizando todo ou lo fazendo tudo o correspondiente que corresponde ou a ese cabe a esse reino reino bajo la sob a dispensación del reino dispensação do reino. y se E estará se estará reinando con reinando vara de com hierro. vara de ferro. Es É, en la é etapa na etapa en donde estamos onde viviendo estamos ahora vivendo agora que el reino de los que o reino gentiles dos gentios dejará de deixará existir, de existir, en donde la piedra no onde a cortada pedra de não manos cortada por mãos herirá ferirá en los pies, nos pés las piernas y los pies de hierro y as barro pernas cocido, e os pés de ferro de barro que es cozido, la que etapa é en a donde etapa onde se encuentra se encontra actualmente atualmente, para que así para que pueda assim ser possa ser establecido ese estabelecido esse glorioso glorioso reino reino eterno eterno y de paz, e de paz. porque Porque dos dois reinos reinos no pueden não reinar a la podem misma reinar vez. ao Por mesmo lo tempo, tanto, uno tiene portanto, que um ser tem que ser quitado tirado y el e otro o outro ser ser establecido, el cual es estabelecido, el reino que de é o Dios, reino de Deus, el o reino reino que le fue que ofrecido foi a oferecido Jesús, a Jesus, en donde el diablo onde o le diabo ofreció lhe los reinos de ofereceu este os mundo. reinos deste mundo Pero vean para ustedes, él Jesus. sabía Mas vejam vocês, ele que iba a sabia llegar que el iria tiempo chegar o tempo en donde los reinos onde de os este reinos mundo deste mundo iban a ser iriam ser de nuestro Dios y de de su Cristo, nosso de su Deus e do ungido, seu Cristo, do seu y ungido, que e que no era por não era ou não decreto seria del diablo por um que decreto iba a do ser diabo que iria ese ser, reino que esse reino iria ser dado a los dado santos, aos sino que santos, era senão por que era por decreto decreto divino, no era divino, por el decreto não del era pelo diablo. decreto do diabo. Por lo tanto, él no los Portanto, aceptó. ele não os aceitou. Y en este tiempo E neste final, tempo final, en la etapa en donde na estamos, etapa onde nós estamos, ese reino, esse como reino, dice como diz Apocalipsis capítulo Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 15 en versículo adelante, 15 em diante, que los reinos de este mundo os reinos deste mundo van a ser vão ser nuevamente de su Dios y de su novamente Cristo, do seu Deus, do seu Cristo, y él e reinará ele por reinará 1000 años por y 1000 luego anos e por toda la depois por eternidad. toda a eternidade. En un mensaje Em uma aquí, un mensagem saludo, aqui de palabras uma de saudação, saludo, palavras de saudação, en una reunión de em uma ministros reunião de ministros ou predicado por el pastores doctor William pregada Soto pelo Dr. Santiago el William Soto 16 de Santiago marzo em del 16 de março 2006, de 2006, nos nos dice, diz: por eso por el isso, pueblo hebreo o povo también hebreu estará também estará escuchando a los escutando ángeles del Hijo del os Hombre, anjos do Filho do Homem, si estará se escuchando estará la voz, escutando a voz, o ou sea, seja,
e estará escutando alguém falar com eles. Ora, então tem que ser um ser humano, um instrumento, que é conhecido na Bíblia como um profeta, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus secretos a seus servos, os profetas. E por isso que o povo hebreu também estará escutando aos anjos do Filho do Homem, enviados com grande voz de trombeta, para chamar e juntar 144 mil hebreus para o recolhimento deles, serem recolhidos, e juntarão os seus escolhidos com grande voz de trombeta para trazer essa ressurreição do povo hebreu como nação. Agora vejam como aqui nós vimos que esses 144 mil estariam escutando a voz, a grande voz de trombeta, através desses anjos que são os ministérios de Moisés e de Elias. Mas vejam vocês como de era em era, Deus, ao enviar um mensageiro em cada era, aí foram chamados e juntados os escolhidos dessa era. E lembrar-lhes que essas 10 tribos do norte, ao serem espalhadas, as quais na sua maioria estão no meio do cristianismo, na sua maior parte, elas têm vindo escutando o Espírito Santo na porção que corresponde a essa era, o que pertence a essa era, e muitos deles foram juntados na sua era, na quantidade e porção dessa era, o percentual dessa era. Agora, para o pleno cumprimento disso, neste tempo final, estaria chamando e juntando esses escolhidos na etapa ou fase do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino, onde as 2 varas estariam na mão do profeta e, consequentemente, estaria plenamente cumprida esta escritura do recolhimento dos escolhidos, tanto da igreja noiva como desse outro grupo ao qual pertence as tribos do norte. Esse grupo estão as tribos do sul, que é a tribo de Judá e de Benjamim. Agora continua dizendo, uma ressurreição completa, inteira, e, portanto, uma restauração ao que Israel era no tempo do rei Davi e do rei Salomão. Uma restauração do povo hebreu para a monarquia, ao reino de Davi, que é o reino de Deus neste planeta Terra, onde um descendente da dinastia de Davi tomará o trono de Davi e, consequentemente, o reino de Davi. Ou seja, e vem a ser ou se torna uma linhagem direta de Davi, um descendente direto do rei Davi, conforme segundo a carne também, de acordo com a carne, e ficará restaurado o povo hebreu para a monarquia, ao reino de Davi, sob um descendente da dinastia do rei Davi. E essa dinastia do rei Davi tem vindo, toda essa linhagem veio, ela veio na sua primeira vinda, o Messias veio nela, o qual, vejam, Maria e José eram descendentes do rei Davi. E na sua segunda vinda, ao passar a bênção da primogenitura, ao passar para Efraim, no meio das tribos do norte, e isso também nós vemos isso em Elias, que estava sob e no meio das tribos do norte, Elias. Vejam, aí ao passar a bênção da primogenitura para essas tribos, ou para esse grupo, aí é onde estaria se entrelaçando essas duas varas, porque a bênção da primogenitura pertence a José, e ela passou aí para Efraim, foi passada aí para Efraim, quando Jacó abençoou a José. Agora vejam vocês como esse descendente da dinastia de Davi tem que estar na terra
realizando, fazendo essa restauração, tanto no meio da igreja noiva, que é a restauração da árvore noiva, onde se chega a estabelecer-se esse reino no meio dos escolhidos, na alma dos escolhidos, e aí vem a ser ou se torna esse reino estabelecido aí, mas é também estabelecido fisicamente neste planeta Terra, no meio da raça humana, por e através do ministério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para estabelecer esse reino de um descendente, ou seja, vem a ser, ou é um descendente da dinastia de Davi, quem estaria estabelecendo esse reino. Não pode ser de uma outra linhagem ou descendência, tem que ser dessa descendência de Davi, do rei Davi. Agora, olhem, continua dizendo, mas antes disso, ou seja, antes dessa restauração do reino ou de reino, mas antes disso, a palavra criadora, para que isso aconteça, a palavra criadora tem que ser falada. Ou seja, que toda a criação veio pela palavra falada, tem que ser falado, para que esse reino seja estabelecido como está sendo falado, para que o reino seja estabelecido na alma, no coração, e como se estabelece esse reino na alma e no coração de cada escolhido, é através da pregação que recebe, cada escolhido de Deus recebe na sua alma o Espírito Santo, e aí está sendo restaurado esse corpo em alma, espírito e corpo, e isso virá o qual virá no seu total cumprimento na transformação, estabelecimento, e assim esse reino fica estabelecido nesse escolhido. Agora diz, mas antes disso, a palavra criadora, para que isso aconteça, tem que ser falada. E haverá um homem, existirá um homem, nele Deus colocará essa palavra criadora, nele, e assim como nos dias de Elias, que não chovia por 3 anos e meio, e agora Elias fala e diz que vai chover, que uma grande chuva soa, quando nem sequer caía sobre a terra. Tudo parecia inconcebível para a mente humana, mas para a mente de Deus não. Mas esse era ou foi o programa de Deus para esse tempo, e Elias falou, e depois se materializou tudo o que Elias disse. Atualmente parece que é impossível que Israel seja restaurado ao reino de Davi. O mais que parece que vai acontecer com o povo hebreu é que ele vai ser apagado do mapa. Fica parecendo isso, e portanto do planeta Terra. Essas são as aparências. Mas o que diz a palavra de Deus é que Israel vai ser restaurado. Muitos falam de uma forma negativa, dizendo que Israel deve ser apagado do mapa. Mas isso não é palavra de Deus, mas virá um falando positivamente, e nele Deus porá a sua palavra criadora, e aquilo que parece ser impossível, a restauração do povo hebreu ao reino de Davi, vai ser possível, porque será falada essa palavra criadora, e tudo vai operar a favor dessa restauração do reino de Davi ao povo hebreu, e do povo hebreu ao reino de Davi. E essa palavra esteve sendo falada, e neste tempo final ou do fim, se esteve falando e se continuará falando através desse instrumento, e se dirá cada vez mais claramente a forma e o como se estará restaurando esse reino. E Israel será restaurado novamente, e em Israel é onde estará esse trono de Davi, de novo restaurado esse reino de Davi, em Israel. Israel é o filho primogênito de Deus. Consequentemente, neste tempo final, através da manifestação do anjo que era diferente dos outros, que é quem tem o 7º selo, que é a segunda vinda do Senhor, o qual ele na sua vinda entregou esse título de propriedade para um homem. Esse homem é quem poderá estabelecer o reino de Davi, porque sem o título de propriedade não se pode realizar ou acontecer essa restauração. Mas hoje, neste tempo final, hoje, podemos dizer, Israel será restaurado ao trono e reino de Davi, novamente no meio dela, no meio da sua terra, para reinar
no planeta Terra inteiro, porque o título de propriedade está no meio da raça humana. E, consequentemente, se poderá realizar ou fazer essa promessa e levar a fiel cumprimento, a seu fiel cumprimento, tudo aquilo que Deus prometeu que Israel estará recebendo. E eu posso dizer, neste tempo será restaurado o reino de Davi. Israel voltará a ser a cabeça, virá a ser, ou será a cabeça de todas as nações, Israel. Continua dizendo, portanto, a restauração do povo hebreu ao reino de Davi vai ser possível, porque será falada essa palavra criadora e tudo vai operar a favor dessa restauração do reino de Davi ao povo hebreu e do povo hebreu ao reino de Davi. Portanto, a palavra prometida é que Israel vai ser restaurado, o reino de Deus vai ser restaurado ao povo hebreu e um homem ungido com o Espírito de Deus chegará, e Deus colocará nele a palavra criadora, ou seja, sua palavra criadora, um homem o quê? Um homem ungido com o Espírito Santo, com a coluna de fogo para realizar esse labor, esse trabalho. Tal como lhes mencionei da Escritura de Amós, capítulo 3, versículo 7, porque tudo o que Deus faz neste planeta Terra o faz através de seres humanos. Quando Deus termina um labor ou um trabalho com um profeta e o levanta outro, e a obra continua, o seu programa continua, e Deus continua realizando, fazendo tudo o que existe na sua agenda, que é o título de propriedade, tudo o que contém esse livro, a agenda de Deus. Esse homem, ao ter as duas consciências juntas, Deus então o move para que ele cumpra tudo aquilo que há ou existe na agenda de Deus. E, consequentemente, tudo chegará ao seu fiel cumprimento, porque está alinhado com a sua agenda. E isso, nós estivemos escutando isso ontem na mensagem de ontem. Agora, esse homem ungido vem com o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo nele, e isso, tudo, como ele disse aí, tudo obrará para o bem. Tudo se vai ou vai se tornar ou virar a favor dessa restauração pela palavra falada, criadora, que se esteve falando e continuará se falando para que isso seja possível, se torne possível, e tudo será possível. Agora diz, portanto, a palavra prometida é que Israel vai ser restaurado ao reino de Deus, vai ser restaurado ao povo hebreu, e um homem ungido com o Espírito de Deus chegará, e Deus colocará nele a palavra criadora, ou seja, a sua palavra criadora. E esse homem falará através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo falando através dele, desse homem, o anjo do pacto falando através desse homem, trará a palavra criadora, a qual se materializará, e neste sétimo milênio de Adão até aqui, ou terceiro milênio de Cristo até aqui, ou até hoje, se materializará a palavra criadora da restauração do reino de Davi ao povo hebreu. Tão simples assim. Por essa causa, o motivo, neste tempo final, nós temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos bem abertos e atentos àquilo que Deus estará falando, porque isso será a palavra criadora para criar tudo aquilo que Deus prometeu para este tempo final. Tudo o que ele prometeu será cumprido através dessa palavra criadora. Vejam, a ressurreição acontecerá através da palavra criadora. Nossa transformação acontecerá através da palavra criadora. O estabelecimento do reino do Messias Príncipe, restaurando o reino de Davi, através de um descendente do rei Davi, da dinastia de Davi, e será através da palavra criadora. Tudo é através da palavra criadora de Deus. E essa é a palavra que eu quero escutar. Porque, vejam vocês, tanto os que estão vivos e os que dormem na sexta dimensão dependem dessa palavra criadora. Portanto, nosso irmão, doutor William Souto Santiago, também depende dessa palavra criadora. Ele também a quer escutar e a está escutando. E
depende desse instrumento em quem Deus está sendo realizado através dele, realizando por ele tudo o que ele prometeu, que os mortos em Cristo ouvirão a voz do Filho de Deus, e ele diz, em carne, ele escreveu aí, e se levantarão, vê? Porque todos dependem dessa palavra criadora. Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. Disse o profeta Moisés para o povo hebreu em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, e no versículo 18 até o 19 diz, o profeta Moisés, que Deus vai levantar esse profeta. O próprio Deus, falando através do profeta Moisés, diz que vai levantar esse profeta. Disse, porei minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhes mandar. Lhe mandar, e qualquer um que não ouvir o que ele falar no meu nome, eu lhe prestarei contas. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 18 ao 23, também o apóstolo Pedro cita essa escritura. Portanto, estejamos atentos, porque este é o tempo para aparecer na terra. Cortou o áudio, ficou cortado aí, mas ele continua dizendo aí, vamos ir lendo logo em seguida aí, portanto, estejamos atentos, porque este é o tempo para aparecer na terra, e continua dizendo, será o profeta maior que Deus tem enviado para o seu povo. Agora vejam a benção tão grande que nós temos neste tempo final, e é de uma forma simples. E o irmão Branham, quando ele está pregando os selos, o irmão Branham disse, estejam apercebidos ou percebidos, porque será tão humilde, porque se não vigiarmos, passará por cima em branco. E ele disse, com razão, diz, quando eu estava pregando sobre sede humildes, diz, na verdade eu não percebia o que eu estava falando, mas será de uma forma tão humilde. E ele diz, uma pessoa pensaria que uma coisa tão extraordinária seria revelada lá no Vaticano. E diz, o Papa, ele escreveu em um dos livros. Mas bem melhor vem, tal como o nascimento de João, ou seja, de João Batista, e como o nascimento de Jesus lá num estábulo, ou seja, que viria, esse cumprimento viria através de um ser humano, de um homem de carne e osso, nascido no meio do povo, tal como aconteceu há 2000 anos atrás, mas que lá foi por criação divina que foi formado esse corpo no ventre de Maria, e ela creu nessa palavra e disse, faça-se conforme a tua palavra, e aqui neste tempo final é um redimido, através ou pelo sangue, um nascido de novo, através do sangue derramado da primeira vinda do Senhor, onde Deus cumpre essa promessa, e a igreja, noivos escolhidos de Deus que estavam esperando essa promessa, têm crido nela, creram nela e disseram, faça-se conosco conforme a tua palavra, e receberam a esse filho prometido, o qual ele teria que nascer, crescer no meio da igreja, teria que chegar com uma certa idade para que então Deus começasse essa obra da restauração do reino de Davi, através de um descendente da dinastia de Davi. Agora continua dizendo, será o profeta maior que Deus tem enviado para o seu povo, ao povo hebreu e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Será um profeta para a igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu e para toda a humanidade. Portanto, estejamos atentos, porque esse será o profeta que o povo hebreu está esperando. Com o Elias prometido, que estará precursando para o povo hebreu a vinda do Messias, do Senhor. Esse será o mesmo profeta que Deus terá no meio da sua igreja neste tempo final, com a manifestação do quinto Elias para o seu povo. Será sob o ministério das duas oliveiras que os grandes milagres e maravilhas prometidos estarão acontecendo. Portanto, estejamos atentos, vigiando pela vinda, pelo aparecimento desse profeta que Deus enviará à sua igreja e ao povo hebreu, a sua aparição. Vê o simples que é tudo? Tudo foi falado, e hoje nós estamos vendo o cumprimento daquilo que foi falado, e são promessas que Deus tinha reservadas, guardadas para este tempo final, o qual nos tinha dito que o sétimo selo iria estar neste tempo final manifestado, e foi anunciado desde o Gênesis. Portanto, agora nós vemos que esse anúncio que veio através de toda a trajetória bíblica, o vemos manifestado no meio das
sua igreja já agindo em ação, o sétimo selo agindo em ação no meio da raça humana. E é na palavra criadora de Deus, e essa é a palavra criadora de Deus para a restauração de tudo que Deus está realizando ou fazendo. E no final, isso chegará ao seu fiel cumprimento para a restauração dos que partiram em corpos eternos e glorificados quando ressuscita, e para a restauração nossa dos que vivemos obter um corpo eterno e glorificado também. Para Israel, como nação, porque ele brega ou trabalha com Israel novamente, lida com Israel e também com a palavra, pela palavra criadora que está sendo estabelecida. Esse reino para as virgens fátuas também serão restauradas, vê? Se lhes darão vestimentas brancas, que são teofanias, tanto para os 144.000, como para as virgens fátuas e também para aqueles que foram os mártires no tempo de Hitler, Mussolini e Stalin. Ou seja, tudo isso será possível e é possível através da palavra criadora. É através da palavra criadora que Deus estará realizando, fazendo e está cumprindo já tudo isso para que no final chegue ao seu fiel cumprimento. Ou seja, esse profeta que falou Moisés, que Moisés falou em Deuteronômio, vejam, que é o profeta, o qual nele se cumpriu e onde se cumpre essa escritura na primeira vinda do Senhor e se cumpre na segunda vinda do Senhor, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Agora, o ser humano, a pessoa que não escute ou escutar esse profeta será desenraizado do povo. Vejam como é que se cumpre aí também e se une a escritura de São Mateus capítulo 13, e nós vemos ela aí, vemos a palavra do semeador dela aí, a palavra que nos fala desses anjos ceifadores ou cegadores. Todo esse capítulo 13 nos fala de tudo isso. E neste tempo final, são desenraizados do povo, são separados, porque é um tempo de separação também, todos aqueles que não escutem a voz desse profeta, desse mensageiro, o qual, e ele está falando a palavra criadora para que todas as profecias se cumpram. Sem esse profeta mensageiro com título de propriedade, não se pode realizar ou acontecer nenhuma das restaurações em todas as áreas. Falamos de algumas delas aqui, ou seja, que olhem a importância da vinda desse anjo que era diferente dos outros, olhem a importância do Espírito Santo encarnado, olhem a importância do título de propriedade no meio da raça humana. Tudo tem que estar no seu devido lugar para que Deus possa cumprir aquilo que Ele prometeu. Assim que nós estamos no lugar correto, certo, no tempo correto, na estação, no tempo, na estação, ou seja, em tudo, nós temos tudo na nossa frente ou diante de nós, para que assim Deus possa cumprir tudo e nós recebermos as bênçãos dessa palavra criadora. A palavra criadora para a restauração do reino de Davi. De um descendente da dinastia de Davi. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder saudar todos vocês neste momento de hoje, sábado, 17 de maio deste ano de 2025. Uma saudação também ao meu irmão na carne e também o meu irmão no Senhor, William Pérez Matos, o reverendo William Pérez Matos, quem está fazendo aniversário hoje. E eu desejo as maiores bênçãos sobre ele, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que ele continue dando a sabedoria das alturas e a prudência e tudo o que esse ministério que Deus colocou nele, do meu lado, para que Deus o use a favor neste tempo final, nesta terceira etapa, para a bênção de toda a igreja noiva, das virgens fátuas e dos 144.000 também. Que Deus o abençoe e o guarde
e que continue usando grandiosamente na obra e que o Senhor o cuide de todo perigo espiritual ou físico. Também abençoe a toda a sua família. Que Deus te abençoe, Billy, como carinhosamente nós te chamamos. Que tenhas um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Bom? Que Deus os abençoe a todos e os guarde. Já nos veremos amanhã na atividade de amanhã, domingo, 18 de maio deste ano de 2025. Que Deus os abençoe e guarde. E lembrem-se que estamos escutando a palavra criadora. Essa palavra criadora, a qual ela, neste tempo final, está falando para a restauração de todas as coisas, a restauração de tudo que foi perdido por Adão e por Eva na queda. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.